Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. A gente começa, como sempre, olhando para os indicadores domésticos. Então, a gente teve uma semana que o Ibovespa marcou sua quarta semana consecutiva de alta, né, subindo aí 2,08%, cotado aos 128.897 pontos, aí se aproximando dos 130 mil pontos novamente. Sobre os dados econômicos, a gente teve na quarta-feira a divulgação do IPCA de junho, né? O IPCA de junho ele veio abaixo, né? Significativamente abaixo do consenso. A gente teve uma alta mensal de 0,21% contra uma expectativa de 0,32%. Além disso, a gente teve também a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né? Isso acabou sendo de forma positiva aí para a nossa bolsa. A gente viu o índice Bovespa ter alta em todos os dias da semana passada. Entre os destaques, a gente teve como a maior alta da semana as ações da Embraer, que subiram 12,4%, e no campo negativo as ações da Suzano, que recuaram 4,5% na semana, fruto de um movimento mais técnico aí de realização, depois da empresa ter tido uma forte alta no final de junho ali, a companhia tendo desistido da compra da International Paper, né, e a gente viu um movimento de forte alta no final do mês passado. Olhando para o cenário internacional, a gente teve alguns indicadores que foram divulgados, né, e tivemos também falas do Jerome Powell, né, falas mais brandas aí que deixaram o mercado mais confortável, mas o principal dado mesmo foi o CPI de junho, né, que mede a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Esse dado foi divulgado na quinta-feira e ele veio abaixo do consenso, aumentando então a probabilidade do início de corte de juros pelo Fed lá nos Estados Unidos. O CPI ele ficou em menos 0,1 versus uma expectativa de mais 0,1, né, do consenso. Então o dado veio abaixo, marcando inclusive uma deflação no mês de junho. Tá? Na base anual, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos ficou em 3%, contra uma expectativa de 3,1%. Tá? Porém, na sexta-feira, a gente teve dados também de inflação agora ao produtor, que é o PPI. Né? Então, a inflação ao produtor ela acabou vindo acima da expectativa. A gente teve na base mensal 0,2 de realizado contra um 0,1 de previsto. E na base anual o índice avançou 2,6% contra 2,3% de consenso. Né? Então a gente acabou tendo dados mistos aí com relação à inflação. Né? Inflação ao consumidor vindo abaixo e inflação ao produtor vindo um pouco acima. Tá? E voltando a falar aqui de Brasil, a gente olha para o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, que fechou a semana em alta bem expressiva, né? 0,85% de alta na semana, se tratando de fundos imobiliários. É uma variação expressiva. A gente viu os FIIs de papel integrantes do IFIX tendo desempenho médio aí de 0,79% na semana e os FIIs de tijolo também com uma boa performance, subindo 0,89% na semana. Tá? E na parte de moedas, bom, o dólar teve agora a sua segunda semana seguida aí de queda, né, contra o real, caiu 0,79%, fechou cotado a R$ 5,43. O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou em queda, recuou 0,75% na semana. E no mundo das criptomoedas, a gente viu novamente Bitcoin e Ethereum agora fecharem uma semana no campo positivo, muito por conta dos investidores consolidando aí suas apostas com relação ao corte de juros nos Estados Unidos pelo Banco Central americano. Né? Então isso vem aumentando o apetite a risco, né, por ativos de risco. Tá? A gente viu o Bitcoin aí subindo 4,96% na semana e fechando acima dos $58.600. E o Ethereum uma alta um pouco mais expressiva, subiu 7,54 na semana e fechou novamente acima dos $3.000. Tá? Vou convidar o Matheus Rogato agora para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão. Bom dia a todos. Semana passada, como o Gustavo bem comentou, a gente teve dados de inflação bem importantes que vieram dentro das nossas expectativas, né? Fruto disso, a gente viu durante a semana inteira aí a nossa curva de juros caindo e a gente tá até agora no mês aí com uma queda também, né? Acho que o que chama atenção mais é realmente a inflação ao produtor,
porque é uma cadeia, né? Se o produtor que produz os produtos, os serviços, ele está tendo que pagar mais caro pela obra-prima dele, ele acaba repassando isso para o cliente e acaba refletindo na inflação ao consumidor, que é o que veio dentro das expectativas, né? Então, isso certamente é preocupante. E também na semana passada a gente teve a sabatina do Powell, né? Ele prestando alguns esclarecimentos ali para os membros do Congresso americano sobre relação à inflação, em relação à política monetária dos Estados Unidos, e reforçou a mensagem de que a gente não sabe exatamente quando que os juros vai cair. Muito se especula, né? O Itaú fala de cortes no final do ano, o BTG fala em cortes logo em setembro. Ninguém sabe, e o Paulo deixou bem claro que eles querem cortar, e toda reunião eles de fato cogitam isso, mas ainda não é o momento, até porque a inflação não está na meta, né? Que é o que eles procuram há mais de um ano aí, colocar a inflação na meta, né? Para hoje, a gente teve uma notícia meio extraordinária nesse final de semana, né? Que foi a tentativa de assassinato do candidato à presidência, o Trump, lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que o mercado ele vai reagir hoje, né? O dólar e também os Treasury Yields lá nos Estados Unidos por conta dessa tentativa de assassinato, né? Mas da minha parte é só, tá, Gustavo?